Mulher prestes a fazer um transplante. Sua irmã entra no quarto, mas ao invés de desejar boa sorte para a irmã, ela revela um segredo. Chocante. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. No centro da cidade, os prédios altos e o som constante do trânsito dominam o cenário. A fumaça dos carros se mistura ao aroma das barraquinhas de café espalhadas pelas calçadas. Há uma energia vibrante, quase caótica, como se o mundo não pudesse parar nem por um segundo. Mas é nos bairros residenciais, onde Camila vive, que a cidade mostra seu lado mais acolhedor. Ruas arborizadas, casas modestas com jardins bem cuidados e o som distante de crianças brincando ao fim da tarde, ecoando como uma melodia de simplicidade. Camila mora em uma dessas ruas tranquilas, em uma casa simples de alvenaria com uma pequena varanda decorada por vasos de plantas que ela mesma cultiva. Ela tem um cuidado especial com suas plantas, regando-as todas as manhãs enquanto ouve o canto dos pássaros. Sempre amou o contraste entre o verde das árvores e o asfalto cinzento. Para ela, era uma metáfora para sua própria vida. A luta constante entre a fragilidade e a força. Desde muito jovem, Camila aprendeu a enfrentar as dificuldades com resiliência. Crescendo em um lar onde os recursos financeiros eram limitados, ela logo se destacou pela determinação. Aos 14 anos, começou a trabalhar em meio período como atendente em uma padaria local para ajudar os pais, enquanto se dedicava aos estudos à noite. Sua meta era simples, mas ambiciosa: oferecer uma vida melhor à sua família e ser um exemplo para sua irmã mais nova, Viviane. Camila acreditava que, com esforço, tudo era possível. Ela conseguiu uma bolsa integral em uma faculdade comunitária e se formou em administração. Seu sucesso acadêmico foi fruto de noites mal dormidas, equilibrando o trabalho e os estudos. Ao se formar, conseguiu um emprego em uma empresa de médio porte, onde, apesar das dificuldades, demonstrou competência e uma ética profissional inabalável. Seu empenho não era apenas por ela mesma, mas também pela família que tanto amava. Camila era profundamente apegada aos pais. Sua relação com o pai era especial. Ele era um homem duro, mas justo, que sempre incentivou Camila a dar o melhor de si. Para ele, Camila era a personificação da bondade e dedicação. Ele a via como a filha perfeita, um orgulho para a família. Desde pequena, Camila demonstrava essas qualidades. Era educada, bondosa, sempre ajudando os pais. Sua bondade parecia irradiar, conquistando a admiração de todos ao seu redor. Por outro lado, Viviane, sua irmã mais nova, sempre foi o oposto. Rebelde, invejosa e muitas vezes cruel, ela parecia determinada a chamar atenção, mesmo que isso significasse humilhar a irmã. Enquanto Camila se esforçava para estudar e ajudar a família, Viviane preferia viver sem responsabilidades. Sua beleza marcante era sua arma. Ela chamava a atenção por onde passava e sabia como usar isso a seu favor. O pai, um homem austero, que valorizava esforço e responsabilidade, admirava Camila, mas nunca escondeu seu desgosto pelas atitudes de Viviane. Ele acreditava que Viviane tinha potencial, mas faltava a ela a disciplina que via em Camila. Já a mãe, mais passiva, preferia não se envolver nos conflitos entre as irmãs, o que fez com que Viviane se sentisse constantemente preterida. Esse sentimento de rejeição alimentou um rancor silencioso contra Camila, algo que crescia com o passar dos anos. Na adolescência, a rivalidade entre as irmãs se intensificou. Viviane tinha uma beleza que chamava a atenção, enquanto Camila, mais discreta, conquistava as pessoas por sua bondade e inteligência. Essa diferença alimentava a inveja de Viviane. Ela achava injusto que, apesar de seu comportamento, Camila continuasse a ser admirada.
Para Viviane, a atenção dos pais às conquistas da irmã era uma afronta pessoal. Viviane carregava uma insegurança profunda que escondia por trás de sua fachada confiante. Ela tinha dificuldades em manter relacionamentos, sabotando qualquer vínculo que se tornasse sério. Com o passar dos anos, essa insegurança se transformou em inveja. Viviane acreditava que nunca conseguiria ser como Camila e, em vez de admirá-la, alimentava um ressentimento que tornava suas interações cada vez mais tensas. Enquanto Camila construía sua vida com base em esforço e dedicação, Viviane se prendia à superficialidade. A convivência entre as irmãs era marcada por desentendimentos, mesmo nas situações mais triviais. Para Camila, o que importava era manter a família unida. Mas para Viviane, qualquer oportunidade de provocar a irmã era um convite irresistível. Apesar de tudo, Camila nunca deixou de tentar se aproximar da irmã. No fundo, ela acreditava que Viviane precisava de amor e compreensão. Contudo, o abismo entre as duas parecia crescer a cada ano, com Viviane cada vez mais isolada em sua própria frustração. A relação entre as irmãs era uma força constante, na vida de Camila, como um lembrete de que o amor e o perdão são escolhas diárias, mesmo quando parecem impossíveis. Enquanto ela seguia em frente, construindo seu futuro, Viviane continuava a ser uma presença tumultuada, mas também essencial, em sua jornada. Os anos se passaram, e Camila, agora com 27 anos, continuava sua rotina tranquila. Em uma manhã ensolarada, enquanto comprava mantimentos em uma feira da cidade, sua sacola se rompeu, espalhando frutas pelo chão. Rafael, que passava pelo local, prontamente se ofereceu para ajudar. O que começou como um diálogo despretensioso, rapidamente se transformou em risadas e trocas de olhares. 2 semanas depois, eles tiveram o primeiro encontro, e as afinidades foram instantâneas. Ambos gostavam de programas simples, filmes em casa, caminhadas em parques e compartilhavam o sonho de construir uma família estável. Rafael logo se apaixonou pela bondade de Camila, algo que ele descrevia como uma luz que fazia tudo ao redor parecer menos pesado. Camila, por sua vez, encontrou em Rafael um homem carinhoso e disposto a cuidar dela em qualquer situação. Quando se casaram 2 anos depois, o amor deles era evidente em cada detalhe da pequena cerimônia. A festa foi no quintal da casa dos pais de Camila, com luzes penduradas em árvores e um jantar simples preparado pela mãe. Foi um dia de felicidade genuína. Eles se mudaram para uma casa modesta, mas acolhedora, em um bairro tranquilo. A casa tinha paredes pintadas de branco, uma pequena varanda com cadeiras de madeira e um quintal onde Camila plantava ervas e flores. O cheiro de manjericão e lavanda era constante. O quarto do casal era decorado com simplicidade. Um quadro com a frase "Amor e Perseverança" pendia na parede. Um presente de casamento que os dois adoravam. No início, o casamento era tranquilo. Rafael era atencioso e fazia de tudo para ver Camila sorrir. Nos finais de semana, eles preparavam receitas juntos, planejavam o futuro e discutiam o sonho de ter filhos. A casa, ainda que pequena, era repleta de risadas. Por outro lado, para Viviane, tudo parecia perfeito na vida da irmã. Um marido amoroso, um emprego estável, a admiração dos pais e a capacidade de enfrentar as adversidades com dignidade. Esse contraste só aumentava seu ressentimento. 2 anos após o casamento, Camila começou a perceber algo estranho. Sentia cansaço extremo ao final do dia, e dores frequentes nos ossos dificultavam até mesmo atividades simples. No início, achou que era apenas o estresse do trabalho. Mas, com o tempo, os sintomas pioraram. Após meses de exames, veio o diagnóstico: uma doença degenerativa que afetava sua medula óssea. O que mais entristeceu Camila é que ela e Rafael estavam planejando a vinda do primeiro bebê na família, e agora, com o diagnóstico, eles teriam que adiar esse sonho. A notícia foi devastadora para o casal.
Rafael se esforçou para apoiá-la, mas a rotina de tratamentos e a incerteza sobre o futuro começaram a pesar. Camila, que sempre fora independente, agora precisava de ajuda constante, o que a fazia sentir-se um fardo. Rafael, por sua vez, começou a se afastar emocionalmente, incapaz de lidar com a fragilidade da esposa. As risadas na casa deram lugar a silêncios desconfortáveis. Rafael passava mais tempo no trabalho, enquanto Camila mergulhava na solidão. Com a doença de Camila, Viviane viu uma oportunidade de reafirmar seu suposto poder sobre a irmã. Embora tivesse o mesmo sangue e fosse compatível para doar a medula, ela se recusava. Para Viviane, a ideia de ajudar Camila significava abrir mão de sua superioridade. Foi somente após pressão do pai, um homem rígido que valorizava a família acima de tudo, que Viviane cedeu. Antes de morrer, o pai das irmãs fez Viviane prometer que doaria a medula à irmã. "Não é sobre você, Viviane", ele dissera. "É sobre a vida da sua irmã. E se você tem um pingo de decência, vai fazer o que precisa ser feito." Viviane, relutante, aceitou doar a medula, mas fez isso com má vontade. Após a promessa de Viviane no leito de morte do pai, ele deu seu último suspiro, fazendo com que Viviane ficasse com as últimas palavras do pai na mente. "Se você tem um pingo de decência, faça o que precisa ser feito." Camila, com sua doença. E o distanciamento de Rafael, e agora a morte do pai, parecia definhar ainda mais. Apesar do gesto, a relação entre Camila e Viviane continuava tensa. Viviane fazia questão de deixar claro que só estava ajudando por obrigação. "Não pense que isso faz de mim uma santa", dissera Viviane certa vez, com um sorriso sarcástico. "Afinal, você sempre foi a queridinha da família." Camila, que sempre acreditara no melhor das pessoas, tentava ignorar as provocações. "Eu nunca pedi para ser tratada assim, Vivi. E nunca quis competir com você. Mas Viviane, cega pela inveja, nunca acreditava nas palavras da irmã." Com a cirurgia marcada para dali a alguns dias, a casa de Camila parecia mergulhada em uma atmosfera de inquietação. Os dias eram silenciosos, mas não um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, carregado de emoções não ditas. Camila passava a maior parte do tempo deitada na pequena sala, lendo livros ou olhando pela janela para o jardim que tanto amava. Suas plantas, que antes eram fonte de orgulho e alegria, agora pareciam esquecidas, com folhas secas e flores murchas. Rafael tentava ser útil, mas sua presença parecia mais um fantasma do que um suporte. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, alegando excesso de tarefas, mas Camila sabia que havia algo errado. Ele evitava contato visual, seus beijos de boa noite eram apressados e sem emoção, e o carinho de antes parecia distante. Mesmo assim, Camila tentava manter a esperança. Para ela, o transplante era um recomeço, uma chance de recuperar sua saúde e talvez salvar seu casamento. Mas no fundo, havia um pressentimento que ela não conseguia ignorar, algo que sussurrava em sua mente nas noites solitárias. Enquanto isso, Viviane parecia se deliciar com a vulnerabilidade de Camila. Apesar de ter concordado em ser a doadora, ela fazia questão de lembrar à irmã que aquilo não era um gesto de bondade. Em uma visita poucos dias antes do transplante, Viviane entrou na casa de Camila sem sequer bater. Vestia um vestido justo e maquiagem impecável, como se estivesse indo a um evento e não visitando a irmã doente. "Nossa, você está ainda mais magra", disse Viviane, com um tom que misturava falsa preocupação e deboche. "Mas não se preocupe. Depois do transplante, quem sabe você não volta ao normal." Camila tentou ignorar o comentário, mas não conseguiu evitar a dor que ele causava. "Obrigada por vir, Vivi", disse ela, evitando o olhar da irmã. "É bom ter você aqui." Viviane riu, inclinando-se sobre o sofá como se fosse compartilhar um segredo. "Não se engane, Camila. Estou fazendo isso porque o papai me fez prometer, não por você." Essas palavras pairaram no ar como um veneno. Camila, que sempre acreditava no melhor das pessoas, sentiu sua fé na bondade de Viviane começar a desmoronar.
Mas mesmo assim, ela escolheu ficar em silêncio. Naquela mesma noite, Rafael chegou em casa mais tarde do que o habitual. Trazia o rosto cansado, mas havia algo mais. Uma expressão de culpa que ele tentava esconder. Camila, já acostumada com a ausência emocional dele, decidiu que era hora de confrontá-lo. Rafael, podemos conversar? Perguntou ela enquanto ele colocava as chaves na mesa. Ele hesitou, mas finalmente sentou-se no sofá, encarando-a com um misto de nervosismo e impaciência. Claro. Sobre o quê? Camila respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu sei que as coisas têm sido difíceis. A doença, os tratamentos. Mas sinto que você está distante, como se não quisesse mais estar aqui. Rafael desviou o olhar, esfregando as mãos nervosamente. Não é isso, Camila. É só que é muita coisa para lidar. Ver você assim tão frágil me deixa... Ele parou procurando as palavras certas. Me deixa assustado. Camila sentiu uma pontada de dor no peito, mas também de empatia. Ela sabia que a situação era difícil para ambos, mas não esperava que ele admitisse isso com tanta frieza. Eu também estou assustado, continuou Rafael. E às vezes, não sei se sou forte o suficiente para passar por isso. Camila queria responder, mas sentiu um nó na garganta. Algo no tom de Rafael parecia definitivo, como se ele estivesse anunciando sua desistência antes mesmo do momento mais crucial de suas vidas. Enquanto Rafael e Camila tentavam lidar com suas tensões, Viviane tinha seus próprios planos. Ela vinha mantendo contato com Rafael às escondidas, enviando mensagens provocativas e insinuando que ele merecia mais do que uma vida presa à doença de Camila. Uma dessas mensagens dizia: Você merece alguém saudável, Rafael. Alguém que possa te dar filhos. E você sabe que eu posso. Rafael, dividido entre a culpa e a tentação, não tinha coragem de cortar contato. Ele sabia que o que estava fazendo era errado, mas a atenção de Viviane era como uma válvula de escape para sua frustração. Viviane, por outro lado, não tinha dúvidas sobre o que queria: destruir a relação de Camila e Rafael. Não era apenas desejo. Era sua forma de provar que sempre poderia superar a irmã. Na véspera da cirurgia, Camila estava mais ansiosa do que nunca. Sentia o peso das semanas de silêncio, das palavras não ditas e das atitudes suspeitas ao seu redor. Rafael estava em casa, mas evitava a conversa. Viviane mandou uma mensagem, curta, apenas confirmando sua presença no hospital, sem nenhuma demonstração de carinho ou apoio. Ao se deitar naquela noite, Camila sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Algo estava errado, mas ela não sabia o quê. Com lágrimas silenciosas, rezou para que o transplante fosse bem-sucedido e que, de alguma forma, sua vida pudesse voltar ao normal. O dia amanheceu cinzento e abafado, com uma fina garoa cobrindo as ruas. Para Camila, o clima parecia refletir sua ansiedade. O hospital era grande, moderno, mas impessoal. O cheiro característico de álcool e desinfetante estava em toda parte, e o som abafado de passos e conversas nos corredores só aumentava sua inquietação. Camila estava em um quarto no segundo andar, com uma janela que dava para um pequeno jardim interno do hospital. Ela já estava vestida com o avental cirúrgico, deitada na cama e tentando acalmar seus pensamentos. Rafael estava ao lado dela, sentado em uma cadeira desconfortável e olhando para o celular, como se estivesse tentando evitar qualquer interação. Viviane chegou atrasada, como sempre. Usava uma calça de moletom estilosa e uma jaqueta jeans, seu rosto maquiado de forma impecável, como se estivesse indo para um evento casual e não para uma cirurgia que salvaria a vida da irmã. Bom dia, pessoal, disse Viviane com um tom quase jovial, ignorando o clima pesado do quarto. Camila tentou sorrir, mas estava nervosa demais para responder. Rafael levantou-se rapidamente e foi até a porta, parecendo desconfortável com a presença de Viviane. Finalmente, disse ele, cruzando os braços. Nossa, que animação, cunhado!
rebateu Viviane, com um sorriso falso. A tensão entre os dois era palpável, mas Camila não percebeu, concentrada em manter a calma para o procedimento. Pouco antes de Camila ser levada para o centro cirúrgico, Viviane pediu para falar com a irmã em particular. Rafael hesitou, mas acabou saindo do quarto para pegar um café. Assim que ficaram sozinhas, Viviane se aproximou da cama e olhou para Camila com um sorriso que não combinava com a situação. Então, chegou o grande dia, hein? Disse Viviane, com um tom quase brincalhão. Sim, Vivi, e apesar de tudo, quero te agradecer. Por isso. Sei que não foi fácil para você aceitar. Viviane soltou uma risada curta, interrompendo a irmã. Ah, não se engane, Camila. Eu não fiz isso porque quis. Fiz porque não tinha outra escolha. O papai me pressionou tanto que eu não podia dizer não sem parecer um monstro. Camila tentou manter a calma, mas as palavras de Viviane a feriram profundamente. Mesmo assim, Vivi, é um gesto que significa muito para mim. Viviane inclinou-se para mais perto, como se fosse confidenciar algo. Sabe o que significa muito para mim, Camila? Saber que eu posso ter o que você nunca terá. Camila franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Viviane sorriu, maliciosa. Rafael e eu. Ficamos juntos. Não foi uma vez só. Foi mais de uma. O choque foi imediato. As palavras de Viviane pareciam ecoar pelo quarto, reverberando na mente de Camila. O quê? Murmurou Camila, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Isso mesmo, irmãzinha. Continuou Viviane cruel. Enquanto você estava ocupada sendo boazinha, eu estava lá, nos braços dele, mostrando a ele o que é uma mulher de verdade. Camila sentiu o mundo desabar. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, mas ela estava tão atordoada que não conseguia sequer chorar de verdade. Você está mentindo, sussurrou. Mentindo? Pergunte a ele. Ou melhor, não precisa. Ele sabe que é verdade. Mas pense bem, irmãzinha, continuou Viviane com a sua crueldade. Eu posso dar ao Rafael tudo o que ele quer. Uma família, filhos, já você, com essa sua saúde instável, jamais poderá dar o que ele quer. Viviane se afastou, cruzando os braços e observando a reação da irmã com um misto de prazer e indiferença. Eu só achei que você deveria saber antes de entrar naquela sala e tentar sobreviver. Afinal, não quero que vá para a mesa de cirurgia sem saber a verdade. Camila começou a hiperventilar, sua respiração ficando cada vez mais descontrolada. Os aparelhos ao lado da cama começaram a disparar alarmes, e enfermeiros entraram às pressas no quarto. O que está acontecendo? Perguntou um deles, verificando os sinais vitais de Camila. Viviane, ainda perto da porta, apenas deu de ombros. Acho que ela ficou um pouco nervosa. Talvez um ataque de pânico. Viviane, olhando. Camila se debater pensou. A primeira parte do meu plano deu certo, e com um pouco de sorte, talvez ela nem sobreviva a essa cirurgia. A inveja que corroía Viviane não era algo passageiro ou superficial, mas sim um sentimento profundo, quase visceral, que crescia como uma sombra dentro dela a cada dia. Para Viviane, Camila não era apenas uma irmã. Era uma personificação de tudo que ela sentia que deveria ser dela por direito. A casa com a varanda decorada, onde Camila regava suas plantas com tanto cuidado, parecia brilhar como um troféu inalcançável. O marido, Rafael, com sua paciência e carinho, era o tipo de homem que Viviane sempre desejou, mas nunca conseguiu conquistar. E havia também o sonho de Camila em ter um filho. Um desejo que, aos olhos de Viviane, tornava sua irmã ainda mais digna de inveja, como se isso completasse a vida perfeita que ela almejava. Na mente perturbada de Viviane, a equação era simples. Se Camila não existisse, a vida dela estaria ao alcance de suas mãos. Aquela obsessão começou como pequenos pensamentos, sementes de insatisfação que ela alimentava em segredo. Contudo, com o passar do tempo,
Essas sementes germinaram em uma fantasia doentia e perigosa. Em suas noites insones, Viviane criava cenários onde era ela quem ocupava o lugar de Camila, sentada na mesma varanda, recebendo os mesmos olhares apaixonados de Rafael, cuidando do filho que ainda nem havia nascido. Esse desejo de viver a vida da irmã tomou proporções que Viviane sequer podia controlar. Não era apenas a admiração distorcida pela vida de Camila, mas um ressentimento que queimava como fogo, destruindo qualquer resquício de carinho fraternal. A ideia de ver Camila feliz tornava-se insuportável. Viviane, então, começou a nutrir um pensamento sombrio. Se sua irmã desaparecesse, todas as peças se encaixariam. Ela teria a casa, o marido, e seria a única filha a receber a atenção e os cuidados dos pais. Na sua lógica egoísta e distorcida, Camila era o único obstáculo entre ela e a vida que achava que merecia. Viviane começou a observar a vida da irmã com mais atenção, quase como uma predadora estudando sua presa. Cada detalhe, cada sorriso, cada momento de felicidade compartilhado entre Camila e Rafael era como um espinho cravado em sua mente. O rancor crescia, alimentado por comparações injustas e pela insegurança que ela escondia de todos. Enquanto Camila enfrentava sua doença com coragem e determinação, Viviane via isso como mais uma oportunidade para reforçar sua narrativa interna de injustiça. Para Viviane, não era apenas inveja, era uma obsessão. Ela não queria apenas o que Camila tinha. Ela queria ser Camila, apagar sua existência e vestir sua vida como se fosse uma segunda pele. Camila tentou falar algo, mas não conseguiu. Seu coração parecia estar prestes a explodir, não apenas pelo esforço físico, mas pela dor emocional esmagadora. Quando Rafael voltou ao quarto, encontrou a cena caótica. Enfermeiros cercando a cama de Camila, enquanto Viviane saía calmamente, com um sorriso discreto no rosto. "O que aconteceu?" perguntou ele, alarmado. Camila olhou para ele, com lágrimas nos olhos, e tentou falar, mas foi interrompida pelos enfermeiros, que administraram um sedativo leve para estabilizá-la. Enquanto era levada para o centro cirúrgico, Camila sussurrou uma única frase para Rafael: "Você sabe." Rafael ficou paralisado, incapaz de responder ou sequer encarar sua esposa, enquanto a maca desaparecia pelo corredor. Com Camila já na sala de cirurgia, Rafael sentou-se na sala de espera, incapaz de lidar com a avalanche de emoções. Ele sabia que Viviane havia revelado tudo, mas não sabia como encarar Camila depois disso. Viviane, por outro lado, parecia triunfante, sentada em uma poltrona com uma expressão de satisfação. "Relaxa, Rafael. Ela vai ficar bem." Não foi melhor assim? Agora ela sabe a verdade. Rafael finalmente se virou para ela, sua expressão uma mistura de raiva e arrependimento. "Você destruiu tudo, Viviane." Ela deu de ombros, despreocupada. "Não fui eu quem começou isso, querido. E sim Camila quem começou. Ela não é mulher para você." "Eu sim sou a mulher perfeita para você." Viviane continuou sussurrando no ouvido de Rafael. "Você não vai querer passar a vida toda ao lado de uma moribunda que nem filhos poderá te dar?" Viviane sorriu e saiu deixando Rafael. Perplexo, Rafael era um homem íntegro, ou pelo menos parecia ser. Mas a pressão da doença foi gradualmente minando sua força. Rafael, acostumado a ter uma parceira vibrante e independente, viu-se perdido diante da fragilidade de Camila. Ele não sabia lidar com o peso emocional de vê-la sofrer, e isso o tornou um alvo fácil para Viviane. Viviane, percebendo a vulnerabilidade de Rafael, começou a se aproximar dele sob o pretexto de oferecer apoio. A princípio, ela parecia estar preocupada com a saúde da irmã, mas seus comentários insidiosos, como "você merece ser feliz também", foram lentamente envenenando a mente dele. Rafael começou a se questionar. Seria justo sacrificar sua felicidade por alguém que talvez não sobrevivesse? Mas agora, depois do comportamento doentio de Viviane,
Rafael começara a perceber o terrível erro que cometera. A cirurgia foi tecnicamente um sucesso, mas o espírito de Camila estava quebrado. Quando ela despertou na sala de recuperação, a primeira coisa que sentiu foi o peso insuportável das palavras de Viviane. O cansaço físico era grande, mas a dor emocional era muito maior. Os médicos e enfermeiros estavam otimistas, falando sobre como o transplante havia sido bem-sucedido, e que com tempo e cuidado, Camila poderia se recuperar plenamente. Mas ela quase não ouvia. As máquinas ao redor faziam barulhos rítmicos, mas o vazio dentro dela era ensurdecedor. Camila estava devastada. A dor física era ínfima comparada ao turbilhão de pensamentos que a atormentavam. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava completamente sozinha. Rafael não estava lá. Ele não apareceu para segurá-la pela mão ou lhe oferecer conforto. Em vez disso, o vazio ao lado de sua cama era preenchido pela presença inesperada de sua mãe. "Mãe?" perguntou Camila surpresa. A mãe segurou sua mão com carinho, os olhos marejados. "Rafael me contou o que aconteceu, filha. Eu não posso acreditar que Viviane, que ela seria capaz disso." O tom triste de sua mãe a fez perceber que, mesmo sem Rafael, ela ainda tinha pessoas que se importavam com ela. Pela primeira vez, Camila sentiu que sua dor estava sendo reconhecida. "Não sei se vou conseguir, mãe. Perdi tudo." A mãe apertou sua mão com força. "Você ainda tem a si mesma, Camila. E eu estou aqui. A Viviane sempre foi problemática, mas você é forte. Forte como o seu pai era." Enquanto isso, Viviane estava em outro quarto do hospital, recuperando-se da coleta da medula. Apesar do procedimento invasivo, ela não parecia abalada. Pelo contrário, sua expressão era de triunfo. Quando foi liberada, ela foi até o quarto de Camila, como se fosse uma irmã carinhosa. Entrou sem bater, trazendo consigo um ar de falsa preocupação. "Olha só, você já está acordada. Fico feliz em ver que tudo deu certo", disse Viviane, colocando um buquê de flores na mesa de cabeceira. Camila não respondeu. Apenas desviou o olhar, tentando evitar a presença de Viviane. "Ah, qual é, Camila? Não vai nem agradecer? Sem mim, você nem estaria viva agora." Camila finalmente olhou para Viviane, mas seu olhar não era de gratidão. Era um olhar frio, cheio de dor e raiva contida. "Você fez isso porque o papai te obrigou, não por mim. Então não venha aqui fingir que é uma heroína." Viviane deu de ombros, fingindo indiferença. "Talvez, mas isso não muda o fato de que agora você está viva. E sabe de uma coisa? Você deveria me agradecer por ser honesta. Pelo menos agora. Você sabe quem é o Rafael de verdade." Camila não suportou ouvir mais nada. "Sai daqui, Viviane." Viviane hesitou, mas a firmeza na voz de Camila a fez recuar. Ela deixou o quarto, ainda com um sorriso malicioso. Enquanto isso, Rafael estava em um confronto interno devastador. Ele passava noites em claro, relembrando os momentos em que traíra Camila e pensando nas palavras de Viviane. A imagem de Camila, deitada na maca, destruída pela traição, era um pesadelo que o perseguia. Certa noite, em um momento de impulso, Rafael foi até o hospital. Ao entrar no quarto de Camila, ele a encontrou dormindo profundamente. A visão de sua esposa, frágil, mas ainda lutando pela vida, o fez perceber o tamanho do erro que cometera. Enquanto ele observava, a mãe de Camila entrou no quarto. Ela olhou para ele com uma expressão de reprovação, mas não disse nada. Rafael sentiu a necessidade de falar. "Dona Rosa, eu não tenho desculpas para o que fiz. Só quero que saiba que eu me arrependo profundamente." Rosa o encarou por alguns segundos antes de responder. "Arrependimento não apaga o que você fez, Rafael. Minha filha merece mais do que isso." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Ele saiu do hospital determinado a se redimir, mesmo que nunca fosse perdoado. Após semanas de recuperação, Camila finalmente recebeu alta do hospital. O que ela encontrou ao voltar para casa foi um espaço vazio que refletia perfeitamente sua dor emocional.
Rafael havia saído de casa, deixando para trás uma carta. Envelope não tinha remetente, mas a caligrafia era inconfundível. Era de Rafael. Embora hesitante, Camila abriu a carta e começou a ler. Na carta, ele admitia sua traição e dizia que estava deixando-a para que ela pudesse se curar sem a sombra de suas falhas. Camila, apesar de tudo, sentiu um alívio. Pela primeira vez, ela sabia que não precisava se preocupar com mais ninguém além de si mesma. Camila, sei que sou a última pessoa de quem você gostaria de ouvir, mas há algo que preciso compartilhar. Desde que deixei nossa casa, tenho me dedicado a tentar corrigir o mal que fiz a você. Durante esse tempo, algo aconteceu. Viviane, ela não é quem você pensa que é. Eu sei que essas palavras não têm peso vindo de mim, mas acredito que você precisa saber a verdade. Viviane usou de manipulação para me atrair, e eu fui fraco. Ela sempre teve inveja de você, e o que fez comigo foi apenas mais uma maneira de tentar destruir o que você construiu. Recentemente, ela entrou em contato comigo dizendo que estava grávida. Mas os médicos confirmaram que isso era mentira. Viviane tentou usar isso para me prender a ela, mas foi desmascarada. Eu percebi que ela está afundando, e isso só me faz sentir mais arrependido por tudo. Não escrevo esta carta para pedir perdão, não mereço isso. Escrevo apenas para alertá-la. Viviane pode ser mais perigosa do que imaginamos. Cuidado com ela. Assinado Rafael. Camila leu a carta várias vezes, sentindo uma mistura de emoções. Embora não estivesse pronta para perdoar Rafael, suas palavras confirmavam o que ela sempre soube. Viviane nunca aceitou sua felicidade, mas o aviso sobre o comportamento cada vez mais instável da irmã fez soar um alarme em sua mente. Enquanto Camila processava o conteúdo da carta, Viviane estava no fundo do poço. Após a rejeição de Rafael e a humilhação de ser desmascarada em sua falsa gravidez, ela começou a perder completamente o controle. Viviane passou a ligar para Camila constantemente, deixando mensagens confusas e, muitas vezes, cheias de acusações. Você sempre foi a preferida. Sempre teve tudo o que eu queria. Por que você não pode simplesmente sumir da minha vida? Dizia uma das mensagens mais recentes. Camila decidiu ignorar as ligações, mas não conseguia evitar sentir uma pontada de preocupação. Apesar de tudo o que Viviane havia feito, ela ainda era sua irmã. Enquanto Camila se recuperava, Viviane, que esperava colher os frutos de sua crueldade, começou a perceber que sua vitória não era como ela imaginava. Camila estava viva, se recuperando melhor do que ela esperava, e Rafael a evitava a todo custo. Ele ignorava suas mensagens e recusava suas ligações, preferindo passar os dias sozinho, longe tanto de Camila quanto dela. Viviane, pela primeira vez, sentiu o gosto da derrota. Sem Rafael e sem o respeito de sua família, ela começou a perder o controle. Sua inveja, que antes era o combustível para seus atos, agora parecia uma âncora que a arrastava para um abismo emocional. Ela começou a frequentar bares sozinha, afundando-se em bebidas e relacionamentos vazios. A satisfação que sentira ao destruir Camila havia desaparecido, dando lugar a um vazio que nem mesmo ela conseguia entender. Após semanas de recuperação, Camila finalmente começou a reconstruir sua vida aos poucos. Voltou ao trabalho, cercou-se de amigas que a apoiavam e até começou a fazer terapia para lidar com o trauma. Cada dia era uma batalha, mas ela estava determinada a vencer. Já Viviane começou a cair em desgraça. Sem Camila para competir ou Rafael para manipular, sua vida, antes superficialmente glamurosa, tornou-se um reflexo de sua alma. Uma noite, depois de ser expulsa de um bar por causar confusão, ela recebeu uma mensagem inesperada. Era de Camila. A mensagem dizia apenas: "Gostaria de te ver. Precisamos conversar." Viviane, intrigada, concordou. No dia seguinte, encontrou-se com Camila em um café. Camila parecia diferente. Ainda frágil,
mas com uma aura de força que Viviane não reconhecia. Por que quis me ver? Perguntou. Viviane cruzando os braços. Camila respirou fundo antes de responder. Porque quero que você saiba que eu te perdoo. Não por você, mas por mim. As palavras de Camila foram como um golpe em Viviane. A ideia de que sua irmã, a pessoa que ela tentou destruir, ainda era capaz de perdoá-la, foi algo que ela não conseguiu processar. Você é patética, disse Viviane, tentando esconder suas emoções. Camila apenas sorriu, levantou-se e foi embora. Viviane ficou sozinha no café, encarando a xícara vazia à sua frente, sentindo pela primeira vez na vida o peso de sua própria solidão. Dias depois, Camila recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Ao atender, era um atendente de um hospital público. Viviane havia sido encontrada desmaiada em um motel, resultado de uma overdose de remédios e álcool. Embora não soubesse por quê, Camila sentiu que precisava ir vê-la. Quando chegou ao hospital, encontrou Viviane pálida e frágil, uma sombra da mulher confiante que costumava ser. Viviane abriu os olhos lentamente e pareceu surpresa ao ver Camila ali. O que você está fazendo aqui? Perguntou Viviane com a voz rouca. Você é minha irmã, Viviane. Mesmo depois de tudo o que você fez, eu não vou virar as costas para você. Viviane soltou uma risada amarga. Sempre tão perfeita, não é? Até mesmo agora. Quer saber? Eu nunca vou ser como você. Nunca vou ter o que você tem. Camila se aproximou, sentindo uma mistura de tristeza e compaixão. Você não precisa ser como eu, Vivi. Só precisa ser você mesma. Mas uma versão melhor. As palavras pareceram tocar algo profundo em Viviane, mas, antes que a conversa pudesse continuar, ela começou a chorar descontroladamente. Sem ter condições de continuar a conversa, Camila saiu do hospital, deixando na mesa de cabeceira um endereço de um terapeuta, e Viviane aos prantos, e com um desejo ainda maior de deixar tudo para trás e recomeçar sua vida. Enquanto Camila dava os primeiros passos para se reerguer, Viviane afundava cada vez mais. Sem Rafael e sem o respeito de Camila, ela começou a perceber que sua obsessão em destruir a irmã só a deixara sozinha. Uma noite, após beber demais, Viviane escreveu uma mensagem para Camila. Me desculpe por tudo. Eu não sei quem sou sem você para odiar. Camila leu a mensagem, mas não respondeu. Ela sabia que Viviane precisava enfrentar suas próprias batalhas, como ela estava enfrentando as dela. A casa de Camila, antes cheia de silêncio e dor, começou a ganhar uma nova energia. Após semanas difíceis, ela finalmente decidiu que era hora de se levantar e se reconectar com a vida. O quintal, que estivera abandonado, voltou a florescer. Com as mãos na terra, ela redescobriu o prazer simples de cuidar de suas plantas, como fazia antes da doença. Sua saúde, embora ainda em recuperação, mostrava sinais de melhora. Camila começou a sair para caminhadas curtas nas ruas arborizadas do bairro, sentindo o cheiro fresco das árvores misturado com a brisa fria. A rotina, por mais simples que fosse, dava a ela uma sensação de controle que há tempos não sentia. Mas o verdadeiro renascimento começou quando ela decidiu buscar ajuda profissional. A terapia tornou-se um espaço onde ela pôde expressar suas dores e confrontar o peso da traição de Rafael e Viviane. Em uma das sessões, a terapeuta perguntou: O que você sente que perdeu? Camila respondeu depois de pensar por um momento: Eu achei que tinha perdido tudo, mas na verdade, eu só perdi o que nunca foi real. Essa percepção a libertou. Camila começou a se reconstruir, não como a mulher que era antes, mas como alguém mais forte, mais consciente de si mesma. Rafael, por outro lado, sentiu o impacto das escolhas erradas que fizera. Após sair de casa, ele alugou um pequeno apartamento no centro da cidade. As paredes brancas e o ambiente frio refletiam sua solidão. Sem Camila, ele percebeu que havia destruído a única coisa que realmente importava em sua vida. Os dias eram monótonos e as noites insuportáveis.
Rafael tentava se distrair com o trabalho, mas sua mente sempre voltava para Camila e para o momento em que tudo desmoronou. Ele sabia que havia sido fraco e egoísta, e que a culpa pela destruição do casamento era inteiramente sua. Viviane, diferente de Rafael, continuava a negar a culpa que sentia. Após perder Rafael e o contato com Camila, sua vida tornou-se um ciclo de festas, bebidas e decisões impulsivas. O brilho que ela exibia antes começou a desaparecer, e as pessoas ao seu redor lentamente se afastaram. Uma noite, após uma discussão com uma amiga, Viviane finalmente sentiu que havia chegado ao fundo do poço. Sozinha em seu apartamento, ela encarou o reflexo no espelho. Uma mulher bonita, mas desgastada pela própria maldade. Viviane pegou o celular e começou a escrever uma mensagem para Camila. Eu não sei o que fazer. Sinto que perdi tudo, e a culpa é minha. Preciso de ajuda. Ela hesitou antes de enviar. Quando finalmente apertou o botão, sentiu uma pequena esperança de que talvez sua irmã fosse responder. Camila leu a mensagem no dia seguinte. Apesar da mágoa, ela sentiu uma pontada de empatia. Viviane era tóxica, mas era também o resultado de uma vida de escolhas erradas e sentimentos mal resolvidos. Camila decidiu responder. Viviane, não posso fazer por você o que você precisa, fazer por si mesma. Mas acho que procurar ajuda pode ser um bom começo. A mensagem foi simples, mas suficiente para plantar uma semente em Viviane. Pela primeira vez, ela começou a considerar que precisava mudar. Meses depois, Camila tomou uma decisão importante: vender a casa onde tudo aconteceu e começar de novo em outro lugar. Escolheu uma pequena cidade no interior, conhecida por suas paisagens verdes e tranquilas. Ela encontrou uma casa simples, com um quintal ainda maior do que o que tinha antes. Lá, ela começou a plantar não apenas flores, mas também árvores frutíferas, vendo no crescimento lento das plantas uma metáfora para sua própria recuperação. Camila também começou a trabalhar remotamente, o que lhe dava flexibilidade e tempo para explorar novos hobbies. Aprendeu a fotografar, a cozinhar pratos diferentes, e até começou a escrever um diário onde registrava seus pensamentos e sonhos. Aos poucos, ela percebeu que, mesmo após tanto sofrimento, ainda havia espaço para felicidade e esperança. Enquanto Camila seguia em frente, Viviane começou a frequentar sessões de terapia, incentivada pela mensagem da irmã. O caminho para se redimir era longo, e Viviane sabia que reconquistar a confiança de Camila levaria tempo, talvez anos. Mas pela primeira vez, ela estava disposta a tentar. Camila, agora mais forte e independente, sentiu que havia superado o peso do passado. Em uma manhã ensolarada, enquanto regava suas plantas, ela olhou para o céu azul e sorriu. Não importava o que acontecera antes. Ela sabia que o futuro estava em suas mãos. Anos depois, Camila continuava sua vida tranquila no interior. Recebeu uma mensagem de Viviane dizendo que estava há 2 anos sóbria e que queria visitá-la. Camila respondeu: Venha, estou pronta para conversar. O reencontro foi discreto, mas cheio de significado. Não houve abraços ou desculpas imediatas, mas havia algo novo entre elas, um começo talvez para algo melhor. O sol se punha no horizonte, lançando tons dourados sobre o jardim florido de Camila. Ela estava agachada, cuidando com delicadeza das suas margaridas, quando ouviu passos vindos do portão. Ao erguer o olhar, seu coração disparou. Lá estava ele. Rafael, parado a poucos metros de distância. O homem que um dia fora o grande amor de sua vida, mas também a fonte de sua maior decepção. Ele parecia diferente, mais velho, mais cansado, com linhas de arrependimento marcadas no rosto. Sua presença trouxe uma onda de emoções conflitantes, como se anos de memórias reprimidas tivessem decidido emergir naquele instante. Camila permaneceu imóvel, tentando decifrar a razão daquela visita inesperada.
até que Rafael finalmente quebrou o silêncio. Camila, começou ele, sua voz baixa e hesitante. Eu sei que errei. Eu não tenho desculpas, mas... Ele respirou fundo, claramente lutando para encontrar as palavras. Eu nunca te esqueci. Em todos esses anos, a culpa nunca me deixou viver em paz. E o amor que eu sentia... Não, que eu ainda sinto por você. Nunca deixou de existir. Camila estreitou os olhos, como se tentasse discernir a sinceridade por trás daquelas palavras. Mas Rafael continuou, gaguejando com a voz embargada. Isso nunca me deixou. Seguir em frente, Camila. Eu sei que é tarde, que nada pode apagar o que fiz. Sei que você jamais vai me aceitar de volta. Mas... eu precisava te dizer isso. Precisava que você soubesse o quanto eu me arrependo. O vento soprou suavemente, balançando as flores ao redor. Mas o ar entre os dois parecia pesado. Camila, ainda, segurando a pequena pá de jardinagem, se levantou lentamente. Seu olhar fixou-se em Rafael, e por alguns segundos, o silêncio foi a única resposta que ele obteve. Então, com uma voz firme e carregada de uma calma quase desconcertante, ela finalmente respondeu. Camila permaneceu firme, mas sua expressão denunciava a profundidade das feridas que aquelas palavras reabriram. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um breve instante, como se buscasse forças para responder. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de uma certeza que só os anos de dor e superação poderiam proporcionar. Você me traiu com a minha própria irmã, Rafael. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada, porém controlada. Não tem conserto para isso. E quanto ao amor? Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Você nunca me amou de verdade. Rafael parecia querer contestar, mas Camila não deu espaço para isso. O homem que ama verdadeiramente uma mulher jamais a abandonaria. Jamais a trairia. Ainda mais no momento em que ela mais precisava dele. Seus olhos começaram a marejar, mas ela manteve o tom firme, sem vacilar. Mas tudo bem, Rafael. Eu não guardo mágoas. Eu já te perdoei, não por você, mas por mim mesma. O impacto das palavras foi evidente no rosto de Rafael. Ele baixou os olhos, sem coragem de encarar o peso da verdade que Camila havia colocado diante dele. Ela deu um passo à frente, mas não para se aproximar. Era um movimento de libertação, de encerrar um capítulo doloroso. Agora, você já pode seguir em frente. Se era o meu perdão que te impedia, agora você já o tem. Camila virou-se para o portão, deixando o silêncio e a frieza de suas últimas palavras preencherem o vazio entre eles. Antes de atravessar o pequeno jardim, ela parou, sem olhar para trás, e disse apenas: adeus, Rafael. E com isso, entrou em sua casa, fechando a porta sem olhar para trás. Lá dentro, encostou-se contra a porta por alguns instantes, permitindo que uma única lágrima escorresse pelo rosto. Mas logo ergueu a cabeça, determinada. Ela sabia que aquela era a última vez que reviveria aquela dor. Rafael havia se tornado apenas mais uma memória distante, um eco de um passado que ela finalmente podia deixar para trás. Essa história é um retrato de como o amor próprio e a força interior podem superar até as maiores traições e dificuldades. Camila mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível reconstruir a vida, peça por peça, e encontrar felicidade dentro de si mesma. E você? O que faria no lugar de Camila? Consegue perdoar aqueles que feriram você ou acredita que algumas coisas são imperdoáveis? Compartilhe sua opinião e reflita. Quais escolhas moldam a pessoa que você quer ser? Divida essa história com alguém que precise de inspiração ou um lembrete de que no fim sempre podemos recomeçar.